Boa tarde, são 17 horas do dia 6 de setembro de 2025 e o Trilhas da Democracia Conjuntura entra ao vivo para um diálogo sobre o julgamento de Bolsonaro e da sua camarilha golpista, sob um ponto de vista histórico. Os nossos convidados de hoje são, primeiro, uma ilustre convidada, a ex-pesquisadora, ex-professora do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, atualmente na Universidade da Cidadania da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dulce Pandolfi. Dulce, já é a segunda vez que você vem ao Trilhas da Democracia. No outro programa a gente discutiu a história do Partido Comunista Brasileiro. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme recebê-la aqui no Trilhas. Boa tarde a todos, boa tarde a Marcos, também é um prazer grande estar aqui com você de novo, discutindo um tema tão quente hoje, né? E o convidado fixo é o professor titular, emérito da Universidade Federal Fluminense, o historiador Daniel Arão Reis, que entrará em poucos segundos. Eu vou, inclusive, agora reenviar o link a ele. Peço a compreensão de todos. Pronto, enviado. Dulce, no sábado passado, nós prestamos aqui uma pequena homenagem a duas figuras do humor, um do humor carioca, um do humor gaúcho, mas ambos vinculados à história da resistência, ambos figuras do campo político da esquerda. De um lado, Jaguar, que havia falecido há poucos dias, e o grande Luiz Fernando Veríssimo. E hoje, no momento em que eu coloco no palco o Daniel, ele aqui. Daniel, daqui a pouco eu vou te reapresentar. Deixa eu só finalizar aqui. Hoje, infelizmente, eu tenho que prestar essa homenagem pelo falecimento, em primeiro lugar, do jornalista Mino Carta, um dos grandes jornalistas brasileiros, ex-diretor Quatro Rodas, Veja, Isto é Senhor, Carta Capital, que faleceu no início da semana, e o cineasta, grande documentarista, com filmes responsáveis pela formação de gerações, né? Ainda num contexto da ditadura militar, né? Como JK, Jango. Faço referência aqui a Silvio Tendler, que acaba de nos deixar, e que ambos tiveram um papel importantíssimo em ajudar a compreender melhor o Brasil, né? Seja através da prática jornalística, seja por intermédio dos seus documentários. O Brasil fica mais pobre intelectualmente, fica mais pobre no campo jornalístico, artístico, intelectual. Bom, Daniel entrou agora, eu já fiz a apresentação. Daniel, nosso convidado fixo do Trilhas da Democracia Conjuntura. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui de novo, inclusive com a companhia da Dulce Pandolfi, que vem com a sua inteligência a brilhantar o nosso debate hoje. Opa! Obrigada. Bom, então, Daniel, você chegou a ver, eu fiz aqui uma pequena lembrança, uma primeira pequena recordação a partir desses dois grandes nomes, né, da resistência democrática brasileira, Mino Carta e Silvio Tendler. E eu gostaria de propor a vocês dois hoje uma outra forma de analisar o julgamento
que começou a semana passada, vai ter continuidade de desfecho nessa semana no STF, o julgamento de Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e desse primeiro núcleo, né, mais próximo a ele. Eu gostaria de propor a vocês um outro tipo de enquadramento desse julgamento, e por isso vocês dois estão aqui. Quer dizer, eu cheguei a conversar com o Daniel, veio a ideia de convidar você, Dulce, que é o de entender como os atuais julgados, né, por crimes praticados contra a ordem democrática, contra o Estado democrático de direito, se comportam, quais são as suas estratégias de defesa, né, e como esse comportamento se diferencia em relação, por exemplo, aos julgamentos que foram realizados daqueles militantes que lutaram contra a ditadura de 64, né? Ou, de uma maneira mais ampla, julgamentos que foram feitos contra ativistas, lideranças do campo revolucionário socialista. Ou seja, procurar entender, né, para além do imediato, ou então para além da importância necessária de que pela primeira vez esses generais sejam julgados, né, essas lideranças golpistas sejam julgadas no Brasil, mas tentando procurar entender esse comportamento, esse tipo de comportamento que é diferenciado. Daniel, você poderia começar tocando nesse ponto? Por que esses atuais golpistas se comportam de uma maneira que é muito diferente do comportamento, das estratégias de defesa daqueles militantes de esquerda no Brasil e também fora do Brasil? Por favor, Daniel. Eu tenho contemplado essa questão em entrevistas e em debates que tenho participado. Realmente, em certa medida, o Mondlane me surpreende, né, a maneira inconsistente, né, de pregar uma palavra mais neutra possível, a maneira inconsistente como os acusados têm se comportado. Porque, se a gente recorda, por exemplo, as declarações do Bolsonaro, né, sempre foram muito violentas, né? Ele dizia que saudava os torturadores, né, e dizia que o erro da ditadura foi não ter matado 30 mil, né, e ter apenas torturado os presos. Quer dizer, ele se caracterizava por uma pessoa extremamente agressiva, né? E os seus asseclas, os seus cúmplices, os seus correligionários, no mesmo diapasão, né? De sorte que eu esperava que eles, diante dos tribunais, né, diante do julgamento, né, reafirmassem os seus pontos de vista. Mas o que nós estamos assistindo, não é uma coisa muito deprimente, não é? Quer dizer, uns acusam os outros, todos negam, não é, o óbvio, todos negam as evidências mais claras, não é? Chegam até a ofuscar de tão claras, não é? Que são negadas, e a partir daí começa um a acusar o outro, a entregar o outro. Quer dizer, é realmente uma situação muito deprimente, não é? Você mencionou aí com justeza que, ao longo da história, né, eu diria, você tem julgamentos de líderes de direita e de esquerda, principalmente os de esquerda, e a grande maioria aproveita os tribunais para transformá-los em tribunas políticas, né, de protesto, de recusa da legitimação daqueles tribunais, né? E assim por diante, né?
E enquanto que no julgamento que a gente está assistindo aqui no Brasil hoje, né, ainda não apareceu nenhum que dissesse: olha, eu acho que devia mesmo ter um golpe aqui nesse país, porque essa democracia não funciona, etc, etc. A gente não vê isso, né? Quer dizer, e os próprios advogados de defesa. Outro dia eu estava conversando com um velho amigo que foi advogado de defesa dos presos políticos aqui no Brasil, nos anos 60 e 70, né? E a gente conversava e ele dizia: poxa, a gente defendia os presos na medida das possibilidades. Tá? Aqui os advogados começam a adular os ministros de uma maneira infantil e até contraproducente do ponto de vista jurídico, né? Ficam adulando os ministros e quase se esquecem de que estão ali para defender os seus clientes. Não é? Então, tudo isso mostra uma inconsistência que, no entanto, a meu ver, não deve nos levar a subestimar o perigo representado por essa gente. Não é? Quer dizer, eles são a ponta de um grande iceberg. Não é? Eles são as expressões, não é? As lideranças, não é? De tendências autoritárias que são extremamente robustas, não é? E que estão aí na sociedade brasileira e que depois a gente vai aprofundar naturalmente isso, né? Mas que não vão ser liquidadas, derrotadas através de um julgamento. Não é? Não estou querendo com isso desvalorizar o julgamento. O julgamento é histórico, não é? Já vimos por quê. Nossa República tem uma história de golpes sempre anistiados antes que os julgamentos fossem realizados. Né? Então, o que é um paradoxo, né? Porque a anistia, de modo geral, contempla quem é julgado e condenado. Né? Então, depois da condenação, vem a anistia. E a tradição nossa era anistiar antes dos julgamentos acontecerem. Né? Então, essa tentativa aí, que ainda está em curso, de fazer isso, parece fadada ao fracasso. Mas eu acho que a gente não deve ficar autossatisfeito, né, apenas com essas condenações, porque eu tenho insistido muito nisso e há muitos anos. O Brasil é marcado por tendências autoritárias profundamente enquistadas, enraizadas nesse país e precisam ser combatidas com ideias democráticas. Né? O velho bordão, né? Ideias só são vencidas por outras ideias e não por condenações ou julgamentos, por mais importantes que em determinados momentos sejam esses julgamentos e essas condenações chaves, né? Importantes para aquela coisa que o intelectual judeu, né? O Amos Oz, dizia sempre: o passado nos pertence, nós não pertencemos ao passado. Né? Quer dizer, então a gente vai agora se libertar desse passado de conciliação e de anistias antes dos julgamentos por uma condenação que se espere seja exemplar. Mas isso não vai liquidar as tendências autoritárias que permanecerão vivas, né? E que só vão ser vencidas através do confronto, do debate de ideias, do debate democrático. Dulce, Daniel falava, eu me lembrava da cena patética, né, de quando Bolsonaro convidou o ministro Alexandre de Moraes para ser candidato a vice numa eventual candidatura dele. Né? Eu fico imaginando se, por exemplo, Fidel Castro, no famoso discurso em que ele falou "a história me absolverá", se ele teria feito o mesmo, né? Alguma coisa semelhante. Mas me lembrei também de que foi muito utilizado, depois eu gostaria de ouvir também, Daniel, né? Que também era muito utilizado pelos advogados dos presos políticos dos anos 60, 70, a tese contida lá no pensamento liberal do direito de resistência, né?
dizer, da resistência à tirania, que está presente, por exemplo, na obra de Locke, né? É um direito civil, o direito à resistência, ou seja, uma argumentação sólida, né? Que muito se distancia das argumentações que foram feitas, né, durante essa semana. Dulce, gostaria de te ouvir sobre a pertinência ou não de se fazer uma análise do julgamento em curso à luz dessas outras experiências, como aquelas desses julgamentos nos anos 60 e 70. Por favor, Dulce. Ok. Não, primeiro, quer dizer, claro que a fala do Daniel também ressuscitou muitas coisas, né? Realmente a comparação. Claro que a gente sempre, ao falar nesse momento de hoje, que é um momento histórico, de fato, assim, fundamental, né? O Brasil está tendo a chance, pela primeira vez na sua história, né, de não passar um pano, né, naqueles que cometeram crimes contra a democracia, né? Porque as outras anistias, a anistia mais, digamos assim, que está mais próxima da gente e que nos toca profundamente, que é de 79, né? Ela acabou anistiando os torturadores, né? Não se falou nisso, mas na prática acabou fazendo isso. A gente pode até depois discutir um pouco por que é que anistiou, mas na prática anistiou, ninguém foi para o banco dos réus e a história do Brasil foi sendo contada, né? Sempre assim, contada e realizada assim. Foi assim com a escravidão, enfim, né? Nada foi sendo punido. Vamos deixar mais adiante, o problema da conciliação. Enfim. Então, a gente está vivendo um momento histórico, né? E Daniel tocou num ponto muito importante, que exatamente, se a gente comparar, né, o que está acontecendo hoje, nesse momento histórico fundamental, mas com esses caras no banco dos réus, com esses advogados fazendo assim as maiores besteiradas, né, com o que foi a nossa época, né? E eu queria lembrar aqui, quer dizer, uma coisa que é fundamental, que é essa obra Brasil Nunca Mais, que está fazendo 40 anos, né, que representou. Aliás, tem um podcast genial do Camilo Vanucci, eu não sei se, quer dizer, até bom a gente divulgar, não sei se vocês acompanharam, mas ele está fazendo um podcast em cima do Brasil Nunca Mais, né, chamando várias pessoas. Ele ouviu, digamos, os que construíram aquele projeto, e trechos importantes daquelas denúncias estão sendo veiculados. Dulce, só para aproveitar, daqui a cerca de 15 dias o Camilo Vanucci estará presente aqui no Trilha da Democracia. Já está agendada uma entrevista com ele. Pois é, e para os ouvintes que talvez não saibam dessa história, o que foi aquilo ali? Instruídos pelos advogados, por alguns advogados, né, inclusive em contato também nós, entre os presos políticos, combinamos que nas auditorias militares a gente ia denunciar as torturas, a gente ia aproveitar aquele momento para denunciar a tortura, né? Como o Brasil é altamente um país com muita burocracia, né, depois de a gente passar por todas aquelas barbaridades, a gente ia para as auditorias militares num processo legal, que corria nas auditorias militares. Então, diante daquela mesa, daqueles homens, naquela cerimônia total, né, eles perguntavam se a gente tinha alguma coisa a declarar. E vários de nós declaramos, então, nossas torturas. E dentro desse esquema burocrático, aquele nosso depoimento era assinado, carimbado e reconhecido pelo regime militar, pela ditadura, né? Então, esse é um material riquíssimo, que quando vem a anistia, os advogados começam a trabalhar com esses documentos que estavam exatamente, né, toda a papelada que tinha no Superior Tribunal Militar e nas auditorias, e eles percebem a riqueza dessas denúncias. Então, clandestinamente, começa a fazer um esquema de copiar aquela documentação, e isso produziu essa coisa fantástica que é o Brasil Nunca Mais. Eu acho que é o único país do mundo que tem a ditadura reconhecendo os crimes que ela cometeu e que nunca reconheceu, porque ela assina embaixo tudo aquilo que a gente denunciou, né? Então, é um material realmente fundamental de pesquisa, de denúncia, enfim, desse retrato do que foram as torturas no Brasil e do que foi esse Estado brasileiro, né, durante esse regime. Então, eu queria lembrar isso porque eu acho que é um momento, assim, realmente, esse paralelo é impressionante, a grande diferença, né, de, como você lembrou bem, ver o Bolsonaro virando uma criancinha diante um piadista de mau gosto, né, que queria assassinar o Alexandre de Moraes e, de repente, convidando ele para ser seu vice. E por aí vai, né? Então, eu acho patético até por um lado, quer dizer, e o que eu queria ressaltar é o seguinte, a gente vive esse momento histórico fundamental, mas, ao mesmo tempo, não está dando para comemorar muito, porque eles não estão dando tréguas a gente, né? Não estão dando tréguas com essa coisa maluca também, esse projeto que não tem o menor sentido,
né, que é esse projeto de anistia. Né? Eles estão numa virulência, quer dizer, uma coisa até que já estava fora, engavetada, uma coisa que está dissonante com a população. Algumas pesquisas mostram, né, que a maioria da população não quer anistiar Bolsonaro e os seus comparsas, né? E esses caras estão voltando com força total, com alguma possibilidade desse projeto ser aprovado. Né? E que não tem nada a ver com a nossa anistia, como o Daniel já falou também, é outra coisa. Esses caras atentaram contra a democracia, é totalmente inconstitucional a questão da anistia. E, aliás, anistiar que não foi nem condenado ainda. Né? A gente até está torcendo por isso, mas não sabemos, o resultado do julgamento ainda não aconteceu. Então, tem muitos paralelos, eu acho que a situação é uma conjuntura, né, assim, vibrante, riquíssima, preocupante ao mesmo tempo. Uma espécie de anistia preventiva, né? Não tem habeas corpus preventivo, uma anistia preventiva, alguma coisa ali. Pois é, não, é uma coisa realmente. Eu acho que a gente está numa turbulência assim, completa. Né? E com isso, inclusive, paralisando o país em certo sentido. Porque eu acho que, com a condenação do Bolsonaro, né, que eu acho que tem muita chance de ser condenado, ele e os seus comparsas, esses caras vão continuar, enfim, no boicote ao Congresso, com a legislação, tentando emplacar, né, esse tipo de anistia ou coisa semelhante à anistia. E eu acho que o lado de cá não pode ceder. Eu acho que, no momento, agora, ou vai ao racho, como disse Daniel. Já basta de conciliação. Né? Eu acho que chegou a hora desse país mostrar que não dá para conciliar com crimes de lesa pátria. Como não dá para conciliar com a tortura, né? Não dá para conciliar com quem quer destruir a democracia. Ou seja, eu acho que o golpe continua, né? Quer dizer, as tentativas de golpe, elas não acabaram. Esses caras vieram para ficar. A disputa com eles é muito forte, né? E a gente não pode arrefecer. Eu acho que é um momento assim de muita polarização de fato, né? De muita luta, muita disputa, né? E é fundamental a gente não ceder, porque não dá para conciliar nada com essa turma. Eu acho que não tem nem assim, nenhum projeto, tem vários projetos que a gente tinha em pauta, né? Mas eu acho que espero, né, que todos sejam barrados. Não vai ser fácil, porque o Congresso, eles têm uma certa maioria, quer dizer, a gente é uma minoria no Congresso, né, e a gente tem um centro ali que está sendo disputado. Né, quer dizer, a extrema-direita não representa a maioria, eles também são minoria, mas tem um centro que também se comporta de uma maneira que a gente não consegue, né, ter certeza do que eles vão fazer, quer dizer, eles mudam bastante de posição também. Então, é um momento, a gente está sendo um momento muito delicado, que eu acho que requer muita firmeza e habilidade ao mesmo tempo. Né? Daniel, encerrou, Dulce? Encerrou? Sim, tem mais coisa para falar, mas vamos jogar a bola para o Daniel, para estimular. Daniel, antes de passar a palavra, só lembrar a nossa audiência que, como esse programa está sendo ao vivo, vocês podem enviar seus comentários, suas perguntas pelo chat. E eu vou fazer questão só de ler uma mensagem que foi enviada logo no seu início, pelo Wagner Espanhol, fazendo uma convocação para amanhã, dia 7 de setembro, o 31º Grito dos Excluídos, né, a necessidade de se sair às ruas em defesa do Estado democrático de direito, pela nossa soberania. Selma de Faria também informando que no site do PT tem os horários e locais em vários estados. Daniel, Dulce fez referência a dois momentos históricos em que prevaleceu a lógica do continuismo, da conciliação, né? Fez referência ao pós-abolição da escravidão, em 1888, e ao pós-regime ditatorial de 1964. Eu te pediria, nesse momento, antes da gente entrar na discussão sobre anistia, né, e fazer também uma espécie de exercício, né, de analogia entre o que os golpistas, o que a extrema-direita reivindica agora, né, nessa anistia esdrúxula, como eu disse antes mesmo, como vocês disseram antes da condenação, uma anistia preventiva. Né? Antes de tocar nesse assunto, falar, houve outros momentos da história brasileira, né, em que foi tão fundamental esse acerto de contas. Nós temos realmente
nesse momento, uma oportunidade ímpar de fazer, dentro das limitações existentes, um acerto de contas com a nossa tradição golpista, reconhecendo que isso não vai encerrar a nossa tradição golpista, não vai fazer com que o bolsonarismo desapareça, mas essa é uma oportunidade ímpar na nossa história? Sem dúvida, né? A nossa história republicana, um historiador já fez uma pesquisa e evidenciou 15 golpes de Estado, 15 tentativas de golpe. A República começou com um golpe, né? Houve um golpe de Estado, o Império foi derrubado e entrou a República. E, a partir daí, os golpes se sucederam. Os militares brasileiros têm uma responsabilidade específica nisso, né, no sentido de que eles foram formados, desde a época da República, como uma espécie de tutores da República, né? Anjos tutelares da República. E sempre cultivaram esse tipo de convicção, né? E veio aí, através das gerações, e eu penso que a chamada Nova República tem uma responsabilidade específica nisso, porque não alterou esse tipo de tradição, né? Deixou para lá, como outras coisas, né? A Nova República teve muito essa característica de conciliação com o passado, né? Que está ligado ao processo mesmo da transição da ditadura para a democracia no Brasil, um processo cheio de zigue-zagues, de negociações. Porém, o fato é que em outros países aqui da América do Sul que fizeram essa transição, eles tiveram ali uma outra atitude em relação a esse tradicional intervencionismo militar, né, na vida política do país. Os militares, ao invés de defender as fronteiras, né, que é a sua função principal, né, eles se tornam uma espécie de polícia, né, de guarda pretoriana da democracia. Então, eu penso que eu tenho sempre, atualmente, nos debates, eu tenho levantado isso, né? Vejam a idade dos conspiradores, né? Tirando os mais velhinhos, né, como o Heleno e outros do tipo, a grande maioria, esse Mário Sérgio, por exemplo, é um desses, né? Ele é um homem que era uma criança quando a Constituição de 1988 foi aprovada. Quer dizer, então esses conspiradores são filhos da Nova República. São filhos das tradições autoritárias brasileiras, mas também são filhos da Nova República. Não? O Bolsonaro, todo ano, na formatura dos cadetes de Agulhas Negras, ia para as Agulhas Negras arengar os novos cadetes com propósitos antidemocráticos e autoritários. E os governantes civis olhavam aquilo passivamente. Eu acho que houve uma falta de coragem cívica, não estou me referindo à coragem pessoal das pessoas, que é um outro departamento, mas a coragem cívica de intervir, dizer, chega, não dá para continuar assim. Vamos discutir as funções democráticas das Forças Armadas, o que as Forças Armadas devem ser numa democracia, vamos discutir isso amplamente na sociedade. Vamos estabelecer controle da sociedade sobre os cursos. O Ministério da Educação não tem nenhuma palavra a respeito dos cursos de formação de cadetes, nos cursos de Estado-Maior, nada. São instituições fechadas, como se fosse um Estado dentro do Estado. Então, eu penso que, numa perspectiva mais consequente, esse julgamento deveria se desdobrar numa radicalização da discussão sobre a democracia do Brasil, sobre as funções das Forças Armadas, e para que a República não continue cultivando conciliando com o desdobramento dessas tendências autoritárias que não se limitam às Forças Armadas. Ele tem uma sociedade que tem um estupro a cada 15 minutos. Né? Quer dizer, então, é uma sociedade profundamente marcada por esse viés autoritário. Né? A gente está vendo, volta e meia, ainda bem, antes tarde do que nunca, né? Denúncias contra atitudes racistas. Né? Então, há sinais de vida nesse planeta
República Brasileira, que são importantes da gente cultivar e estimular, né, contra essas tendências. O que não se pode é manter, porque eu acho que a nova República tem uma grande responsabilidade, o Mondaini, é a minha convicção, e a sociedade em termos gerais também, porque o que prevaleceu, assim como tinha acontecido depois do Estado Novo, em 1945, jogamos um manto de silêncio sobre o passado, né, na expectativa, né, o Tancredo gostava de dizer, a gente não tem que olhar para o retrovisor, tem que olhar para frente. Né? Um político uruguaio dizia: vocês parecem que têm olho na nuca, olhando para trás, a gente tem que olhar para frente. Né? É como se olhar para frente, se houvesse uma polarização, né? Ou você olha para frente ou olha para trás, você tem que olhar simultaneamente para frente e para trás, porque você tem que estudar o passado para se haver com o presente e construir o futuro. Né? Então, eu penso que essa coisa, né, devia ser um ponto de reflexão. Né? A maioria esmagadora dos líderes golpistas são filhos da Nova República, foram criados na Nova República, estudaram em colégios na Nova República, foram para as academias militares, se formaram, fizeram cursos de especialização. Quer dizer, e aí é que eles se imbuíram dessas tendências autoritárias, né? E dessas dinâmicas antidemocráticas, né? E que justificam até, para eles, né, pensar em dar um golpe e matar o presidente da República, o vice-presidente, o ministro designado para julgar as suas conspirações. Né? Então, realmente, você tem aí uma questão que é o processo educacional de civis e militares. Essa é uma questão absolutamente central. A gente não pode ter escolas civis e militares que conciliem com perspectivas golpistas autoritárias. O presidente civil é o chefe das Forças Armadas. Ele foi eleito para isso. Ele tem que fazer isso. Né? E acabar com esse... Daniel, essa conciliação... A Estela Bettini está concordando contigo, dizendo que a educação está em 11 errados há muito tempo. Só para deixar registrado o superchat dela. Sim. Então, os golpes, né, foram se sucedendo. E a gente tem uma conversa registrada pela Polícia Federal entre golpistas em que um pergunta ao outro, em certo momento: mas se isso não der certo, como é que vai ser? E o outro responde: não vai ser nada, não vai acontecer nada. Se não der certo, não vai acontecer nada. Isso nunca aconteceu antes. Ele tem até uma certa razão em achar que não vai acontecer. Né? Quer dizer, então a surpresa hoje é o julgamento, como a Dulce falou. Né? Isso é uma coisa absolutamente histórica. Né? Você tem um julgamento de golpistas nesse país. E não vale realmente comparar com os movimentos de questionamento da ditadura, né? Porque ali estava se questionando, certo ou erradamente, né? Muitos ali tiveram propostas equivocadas, né? Mas eram propostas para derrubar uma ditadura. Agora a gente está lidando com propostas para derrubar uma democracia. Né? Muda a qualidade da coisa. É muita má-fé ou muita ignorância, né? Ou as duas coisas juntas. Né? Não levar em consideração a diferença qualitativa entre uma coisa e outra. Uma coisa é a pessoa lutar contra a ditadura, ser torturada, julgada, condenada e, posteriormente, anos depois, anistiada. Enquanto que aqui os caras, né, não lutaram contra a ditadura, lutaram contra uma democracia e não querem sequer ser julgados e condenados, porque já veio uma anistia antes, como na época do JK. O Juscelino Kubitschek enfrentou 2 conspirações, 2 golpes de Estado. Anistiou os caras antes de haver o julgamento. E um desses caras que participou nas conspirações contra o Juscelino Kubitschek, o brigadeiro Bournier da Aeronáutica, um verdadeiro facínora, né, que foi depois flagrado tentando executar um plano que passava pela explosão do gasômetro ali na Avenida Francisco Bicalho, ia ser uma mortandade imensa, aquilo ia ser feito para responsabilizar as esquerdas. E o plano foi abortado graças a um oficial da Aeronáutica que se levantou contra isso e disse: não fazemos. E não aconteceu nada com esse Bournier.
nem na época do JK, nem na época da ditadura, apesar do seu plano assassino ter sido desvelado e abortado. E depois, evidentemente, que ele se beneficiou da anistia geral em 79, que contemplou, né, os condenados e os sequer nomeados. Eles sequer foram nomeados. O nome deles a gente conhecia. Está lá no Brasil Nunca Mais, está nos jornais, mas oficialmente a justiça sequer nomeou os caras que iam ser, né, anistiou os crimes sem que os criminosos fossem conhecidos. Né? Uma coisa assim, talvez seja inédita nos anais da humanidade, não, uma pessoa ser anistiada sem que sequer conhecer o nome deles. Né? Então, eu penso que realmente essa reflexão sobre a história, né, ela é muito instrutiva para nós vermos que a conciliação com o golpismo, não enfraqueceu o golpismo. Ao contrário, fortaleceu as aspirações golpistas, cada vez mais, porque não só o autoritarismo não era combatido politicamente, como não era sancionado juridicamente. Então, as pessoas ficavam ali derrotadas e, daí a pouco, entravam em outras conspirações. Eu me pergunto se muitos dos conspiradores de 64 não foram animados, né, pela perspectiva da impunidade. Né? Já tinham feito tantas e não aconteceu nada, vamos tentar de novo. Né? Então, eu penso que, realmente, se nós conseguirmos sair desse julgamento com uma condenação exemplar, né, isso vai ser extremamente importante para a construção democrática no Brasil, desde que a gente não pare por aí, né? Desde que a gente consiga superar esse silêncio, né? essa tática do avestruz, né? Botar a cabeça, enterrar a cabeça no chão e achar que o tempo vai contribuir para melhorar. Né? Às vezes, o tempo não melhora, às vezes o tempo piora. Né? Você falou no Veríssimo aí, recuperar uma frase maravilhosa dele, né? uma das muitas, né? No Brasil, o fundo do poço é apenas mais uma etapa. Quer dizer, então, de repente, que esse seja o fundo do poço, né? E que essa conspiração, agora, o punhal verde-amarelo, né, seja o fundo do poço, né? de fato, né? E não mais uma etapa na nossa saga como nação. Eu acho que Daniel tocou em 2 pontos que eu gostaria até de falar um pouquinho. Dulce, só um minutinho, Dulce, porque tem há muitos comentários muito interessantes aqui no chat. Primeiro, um comentário, a complementação da informação que o Daniel deu no início, do Wagner Espanhol, vou exibir também aqui. Golpes e tentativas de golpe no Brasil, 1889, 1904, 1915, 1922, 1937, 54, 56, 59, 64, 77, 2016, 2022. Né? Na verdade, 2022, 2023, etc. Depois disso, várias mensagens aqui de concordância com Daniel, uma vindo de Portugal. Boa noite, concordo plenamente com o professor Daniel, Eliana Rodrigues também. Subscrevo essa análise do professor Daniel, preciso de coragem para transformar a formação educacional brasileira. O próprio, outra vez, o Fabinho, lá de Portugal, dizendo Forças Armadas da AMAN são tentáculos do Império Estadunidense forjados para reprimir o próprio povo brasileiro. E foi lembrado aqui também, Daniel, que, deixa eu localizar aqui, o militar que denunciou a tentativa, que seria uma catástrofe, né, de Bournier, que foi o capitão Sérgio Miranda de Carvalho, chamado capitão Sérgio Macaco, que depois seria candidato, né, pelo PDT, junto com Brizola. Deixa eu retirar aqui.
Dulce, eu me lembrei de duas coisas, só para te passar a palavra. Primeiro, de como seria bizarro o fato de Brilhante Ustra ter sido beneficiado pela anistia, né? E depois disso, aquele tristemente famoso discurso, declaração de voto de Bolsonaro quanto da votação da admissibilidade do impeachment da ex-presidenta Dilma, também, que saudou a memória de Brilhante Ustra, também vir a ser anistiado, ou seja, uma excrescência da política brasileira. E o segundo, né, é que o atual ministro da Defesa, né, Múcio, ele continua nas suas visitas às escolas militares, aos quartéis, fazendo a defesa da anistia, né? O que é um absurdo, né? Quer dizer, ele é o elemento de conciliação incrustado dentro do próprio governo, que é contrário à anistia. Eu queria que, de alguma maneira, na tua resposta, você também dialogasse com isso, por favor. Bem, eu queria tocar no ponto da impunidade, né, que eu acho que é uma marca da nossa sociedade, e que produz reflexos não só, né, quer dizer, gravíssimos na sociedade. Não é só a história das esquerdas, não é isso. Né? Todas essas chacinas que ocorrem nas periferias, nas favelas, tudo isso está vinculado a essa coisa maior, né, da gente não ter tido anistia aqui no Brasil, né, que punisse os torturadores. Então, o sentimento de impunidade é muito forte. O policial pode tudo, não tem medo de nada, eles não temem nada. Né? Podem entrar atirando, etc. Tal. Então, isso é gravíssimo. Isso está vinculado a uma coisa que também Daniel falou, que é a cultura democrática. Né? A nossa cultura democrática é muito frágil. Eu, quando dava aula na fundação, eu cheguei a fazer um trabalho, tinha uns alunos meio que tinham vindo das escolas militares. Escola, né, tinham feito a graduação, né, escola militar. Impressionante, os livros, eu nem sabia disso, os livros didáticos desses meninos são feitos pelos militares. Eles não usam a nossa bibliografia. Não existe agente, historiador. Né? É o historiador militar. Então, esses livros são realmente um verdadeiro... Essa é uma aberração. Né? É a história do negacionismo, é a história de dizer que 64 foi um movimento fundamental, né, que extirpou o comunismo. O AI-5 também, mais um momento de apuração da democracia, e por aí vai. Então, esses garotos são formados assim. Né? E é lamentável, né, porque a nossa comissão, quer dizer, a justiça de transição da gente, que exatamente existe a justiça de transição para você evitar, né, repetir que as violações de direitos humanos ocorram novamente no país, e como já foi lembrado, quer dizer, outros países fizeram, né, as punições, criaram seus mecanismos, né, para repetir que esses fatos não ocorressem mais. No Brasil foi uma tragédia a nossa justiça de transição. Né? Ela foi super precária. E quando veio a Comissão Nacional da Verdade, já no governo Dilma, quer dizer, muitos anos depois do fim da ditadura, né, ela não conseguiu implementar as suas cláusulas que ela determinava no final, as suas recomendações, porque veio o golpe contra Dilma, entra Bolsonaro, e tudo então ficou exatamente na estaca zero. E uma das fortes recomendações era exatamente essa questão dos direitos humanos e da mudança dos currículos dos militares, das escolas militares, dos colégios militares. Né? Eu também tive um parente que fez formação aqui no Rio, veio fazer, quer dizer, nem conseguiu acabar, né? Para fuzileiro naval. Gente, isso eu estou falando de coisa recente. É uma formação para o sujeito ser torturador. É de uma violência total e absoluta. Ele joga as pessoas em lagos sujos. Né? Se a pessoa cochilar na aula, é jogada dentro daqueles lagos. Eles recebem punições violentas. Eles batem nesses meninos. É uma coisa inacreditável. Né? Então, é essa cultura que a gente tem. Do ponto de vista das Forças Armadas, teve uma grande limpeza, essa que é a verdade, nas Forças Armadas em 64, porque ali você tinha alguns militares nacionalistas, né? Eles foram... A gente também esquece. Quando teve o golpe de 64, uma parte grande, né, da punição se deu em cima de militares nacionalistas que estavam do lado da defesa da democracia. Esses caras foram extirpados, foram presos, foram condenados, foram afastados. Né? E essa geração que vem a partir daí, com esse expurgo,
continua numa formação terrível, né? Quer dizer, acaba a Guerra Fria, e eles continuam nessa formação anticomunista, antidemocracia, antidireitos humanos. Então, realmente, eles saíram do poder, né, com a nova república, mas continuaram com seu poder de veto, né? Eu estava analisando as crônicas do Castelo Branco, né, naquele período, são muito interessantes, porque elas mostram isso, como os militares iam conversar com Sarney e com Tancredo naquele momento, né, ali perto da eleição do colégio eleitoral, e mais ou menos é o seguinte: olha, tudo bem, mas nos deixa em paz. Quer dizer, eles estão ali já, né, preparando, digamos assim, né, a sua virada para a democracia, né? Não mexam com a gente, né? Então, Dulce, me diga. permita só dizer, eu recebi essa semana Ah, vários livros em PDF que são ainda utilizados na MAN, né? Ou seja, na Academia Militar das Agulhas Negras, onde são formados os cadetes do Exército, os futuros oficiais, né? E num livro, vejam, de 2015, o seu ano, 2015, chamado Introdução à História Militar Brasileira, ainda se fala de um movimento cívico-militar, né? Ainda consta reflexões sobre a Revolução e o pós-64, um extrato de um artigo da revista do Clube Militar de março de 1999, só para citar um exemplo de como isso não foi mexido. Aquilo que Daniel falava, você acabou de citar. Sem se mexer na formação, vai permanecer acontecendo aquilo que Daniel chamou a atenção, aquilo que você chamou a atenção. É uma máquina de produção de mentalidades golpistas, né, que tratam o exército apenas como um instrumento de combate ao inimigo interno, ponto final. Desculpa a interrupção, Dulce. não, só reforçando, né? Eu volto a dizer, a gente está vivendo um momento crucial, né, importantíssimo, né? Pela primeira vez na história desse país, a gente está tendo um julgamento com essa força, com essa potência, né, de colocar, possivelmente, na cadeia, no banco dos réus, aqueles que atentaram contra a democracia, e, ao mesmo tempo, a gente está tendo que enfrentar uma situação complicada, porque esses caras vieram para ficar também, né? É uma força, o bolsonarismo, quer dizer, Bolsonaro, eu acho que o bolsonarismo está perdendo força, mas a extrema-direita ainda é muito forte no Brasil, né? E, por outro lado, a nossa cultura democrática ainda é muito frágil, né? Os nossos direitos civis deixam muito a desejar, quer dizer, a gente tem uma deficiência de cidadania aqui muito grande, né? Então, é uma batalha enorme que a gente tem pela frente, né? E, portanto, esse momento agora tem que ser valorizadíssimo. Eu acho que a gente não pode ceder em nada, em nada. Se a gente já cedeu muito ao longo da história, chegou o momento de dizer um basta, né? Essas pessoas têm que ser condenadas e nada de anistia. Nem parcial, nem porque aí começam os projetos também, né, que, assim, meio disfarçados, digamos assim, né? Eu acho que não dá para conciliar com essa turma em nada. Eu acho que eles têm que pagar o preço do que eles fizeram, que não foi pouca coisa, não, né? Dulce Imaculada Conceição, dizendo que você está certíssimo em tudo que disse. Como acabar com isso? Gostaria de saber. Pergunta de $1 Daniel, milhão, é aquela pergunta de $1 milhão, né? Isso é muita luta, é muita batalha. Não podemos parar. É isso que eu até briguei. Quando a gente está querendo comemorar essa coisa histórica, a gente está tendo que enfrentar, por outro lado, né, o pessoal da extrema-direita que continua aí tentando continuar o golpe, digamos assim, né? O golpe não acabou, o golpe está em curso, continua em curso. Porque a anistia para esses caras é a continuidade do golpe, né? Então, não dá para conciliar. Eu acho que o problema é esse. Não podemos ter trégua. Temos que ir amanhã para a rua, o Grito dos Excluídos, temos que continuar fazendo lives, temos que continuar dando aula com as nossas posições, temos que continuar escrevendo artigos, temos que continuar debatendo com as pessoas. Eu acho que é isso. Daniel, faltam 10 minutos ainda para a gente terminar. Como terminar com isso? Como acabar com isso, Daniel? Quais são as trilhas a serem seguidas
para que o golpismo seja atenuado, erradicado da história brasileira daqui para frente? Eu concordo com a ideia de que se trata de uma luta de fôlego, não é a gente aqui estabelecer um receituário, né? É uma luta de fôlego a favor da democracia. Eu quero trazer aqui uma experiência que eu tive ontem aqui no Rio de Janeiro, que muito me tocou, que foi um encontro com uma organização, RAV, que organiza mulheres de assassinados e mães, sobretudo mães de jovens assassinados pela polícia aqui no Rio de Janeiro. É uma organização autônoma em relação a partidos políticos, em relação ao Estado, tem 16 núcleos em São Gonçalo, Niterói, na Zona Norte, aqui na Zona Centro, né, da cidade, e essas mulheres têm relatos absolutamente impressionantes, né, em que elas revelam como são mortos as pessoas, os jovens, os próprios PMs, né, são muitas vezes mortos por colegas, como queima de arquivo, são relatos de arrombamento de casas, sabe, de roubo de objetos pessoais. Realmente são pessoas que vivem, né, numa democracia, porém a democracia não as alcança. E eu quero trazer esse assunto aqui, porque tem pertinência com essa discussão, no seguinte sentido: eu creio que muitas vozes, muitas pessoas são atraídas pelas propostas de extrema-direita por descrença na democracia. Porque a democracia no Brasil, né, ela funciona, né, para as classes ricas e para as classes médias. Mas para as classes populares ela funciona muito precariamente. E a minha surpresa, inclusive, ontem no debate com essas mulheres corajosas, determinadas, né, porque elas voltam depois para os seus lugares e estão à mercê desses policiais, não é? Eles estão à mercê desse verdadeiro estado de exceção, que para as classes populares, não é, continua havendo tortura, arrombamento, prisões arbitrárias, fuzilamentos, quando a pena de morte não existe no Brasil, mas existe na prática, como a gente sabe. De sorte que o que me surpreendeu foi o fato delas serem adeptas da democracia. Elas querem aperfeiçoar a democracia e não querem destruir a democracia, porque elas sentem, muitas delas falaram isso, né, que pelo menos ali elas têm um espaço de falar, de reivindicar, têm uma assistência jurídica, estão na batalha, né? Então querem ampliar e fortalecer a democracia. Disso, acho que essa é a nossa luta essencial, é democratizar a democracia, como eu falo há muitos anos, né? Quer dizer, você conseguir realmente que a democracia atinja, né, as classes populares, de sorte que muito desse chamariz que a extrema-direita usa, isso tudo é um lixo, isso tudo nada presta, né? Esse discurso, né, que incentiva o ceticismo, incentiva até uma forma de cinismo, né, incentiva a descrença, né, que tem bases objetivas, porque se realmente você tem sua casa arrombada, seu filho assassinado, você tende a ir nas águas dos políticos que chegam com propostas salvacionistas, né? Então, eu acho que a descrença na Nova República gerou muita adesão à extrema-direita. Eu digo que a extrema-direita se limita a isso. A extrema-direita tem lá a sua própria dinâmica, suas próprias convicções, que só uma discussão e um processo muito lento vai conseguir superar. Mas essa extrema-direita ela é muito reduzida, a meu ver, tem 10%, 12%, 15%, né, da população brasileira. Mas eles cavalgam muito nessa descrença da democracia. Então, ontem eu fiquei muito surpreendido. De um lado, a gente sabe disso abstratamente, mas é outra coisa quando você se vê diante de um relato pessoal, né? Então, isso é muito chocante, você ter, pela enésima vez, a demonstração de que a democracia não chega às grandes maiorias. E não chegando, né, ela suscita descrença, e essa descrença vai constantemente para
para o moinho das forças autoritárias de extrema-direita. Então, eu acho que o grande desafio é fazer essa democracia chegar, né, às grandes maiorias, porque chegando lá, a gente tem gente que vai se dispor a defender a democracia. Tá? Não apenas nos tribunais e apoiando os ministros, mas nas ruas, caso a extrema-direita tente, né, de novo, fazer o que fez em 64. É preciso que a gente tenha uma resistência muito clara, né, muito definida e muito bem organizada. Né? E isso a gente só tem se realmente a democracia chegar às classes populares. Acho que esse é o grande desafio que a nova República não enfrentou de maneira conveniente, né, em muitos aspectos. A gente falou aqui dos militares, né, que esse é um aspecto gritante, mas em muitos outros aspectos, serviços públicos, de qualidade, distribuição de renda mais radical, né, você fazer com que as pessoas se sintam, né, dispostas a lutar pelo regime, porque o regime favorece o seu bem-estar, né, e a garantia dos seus direitos. Eu penso que isso aqui é uma tarefa de longo fôlego e precisamos nos empenhar nisso e convencer as nossas lideranças a se empenhar nisso. Pois é, porque ainda que rapidamente eu tinha falado sobre... Eu vou fazer só um comentário, Dulce, e vou te passar a palavra para você encerrar. Né? Corroborando o que Daniel disse, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo dizendo da problemática dessa relação entre a democracia política e, digamos, as camadas subalternizadas da sociedade. Né? Um governo democrático, como o governo Lula, conseguiu, mais uma vez, tirar o Brasil do mapa da fome. No entanto, entra e sai governo democrático e a quantidade de pessoas presas no Brasil não para de crescer. Um salto de 230 mil pessoas em 2002 para 850 mil pessoas, e todos nós sabemos, negros, jovens negros de periferia, e também os índices de letalidade policial, como quase a dizer, dizendo que, na verdade, os direitos civis, os setores populacionais que têm seus direitos civis mais violados no Brasil de hoje são exatamente essas populações. Dulce, como combater a impunidade nesse momento, a sua última palavra para a gente iniciar o programa, no momento em que a gente tem mais de 700, quase 750 aparelhos conectados, vamos nos acompanhando agora, como é que a gente faz para, ao mesmo tempo, combater a impunidade e defender a punição daqueles que assassinam jovens negros de periferia, como fazem determinadas operações militares, né, nessas áreas de todos os estados da federação. Por favor, Dulce. A gente tem uma coisa a longo prazo e as coisas a curto prazo. Né? A longo prazo, eu acho que a gente tem que ter governos realmente que façam políticas públicas que mudem, né, a situação do país, porque a nossa cidadania é muito precária. A democracia tem várias dimensões. Quer dizer, não é só a democracia política, tem a democracia social, tem a democracia civil. O direito à vida, ele é chave, ele é fundamental. A gente não pode conciliar com a morte de pessoas, como acontece no Brasil. A gente não pode... O Brasil é campeão de várias coisas, de encarceramento, de morte de pessoas homossexuais. O Brasil está na ponta de várias coisas. Isso tem que ser mudado. Agora, a população tem que acreditar, né, que a gente tem que transformar as coisas através do sistema. Tem um trabalho das... Eu acredito muito na sociedade, na força molecular desses pequenos movimentos sociais. Aliás, eu trabalho com isso e fico encantada. Daniel deu um exemplo aí, eu tenho outros tantos, né, de pessoas que lutam no seu dia a dia pela democracia, porque a democracia não chega lá, mas é fundamental políticas públicas. A gente tem que ter... E você vem entrevistando... Exatamente. Você vem entrevistando na Universidade da Cidadania. Exatamente. Na Universidade estou descobrindo vários movimentos impressionantes. Tá? Na Universidade da Cidadania eu tenho um programa, né, uma rádio Cidadania, que eu faço essas entrevistas. Mas eu acho que a população tem que votar em políticos que realmente se empenhem na transformação desse país. Né? A gente tem que diminuir a desigualdade social. A gente tem que fazer que a educação seja de qualidade. As pessoas não têm casa para morar, não tem... Gente, realmente a cidadania é muito precária. A questão do transporte, saúde, são questões cruciais. E não é o governo que vai resolver isso.
Isso é uma transformação a médio e longo prazo. E as pessoas têm que apostar nisso, né? Votar corretamente. Vamos continuar votando não, porque as pessoas votam políticos. Vamos mudar o Congresso Nacional. Não dá para a gente ter um presidente como Lula e um Congresso Nacional como a gente tem agora. Aí começa a conciliação, entendeu? Para tentar passar algumas propostas, você tem que se apoiar em pessoas do Centrão. É uma coisa completamente esquizofrênica. Eu acho que a participação é fundamental. A não conciliação é fundamental, a participação é fundamental, a democracia é fundamental e a cidadania é fundamental. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma sociedade participativa, a gente tem que ter governos que adotem políticas públicas que aumentem essa participação e transformem esse país. Diminuir a desigualdade, essa tremenda desigualdade social, é fundamental, né? Que se consiga passar no Congresso, agora, vamos ver a aprovação aí dessa... O Congresso só está pensando em anistia, tem que pensar nessas leis econômicas que a gente está tentando passar. É fundamental fazer uma reforma tributária. Ela é fundamental, decisiva. São coisas que não dá mais para esperar. Eu acho que a gente está realmente assim com a corda no pescoço e o momento é crucial e exemplar. Se a gente conciliar, desta vez, vamos continuar conciliando e vamos continuar tendo um país profundamente desigual, com campeão batendo recorde de encarceramento, de assassinatos, etc. Então, basta dessas impunidades e vamos entender que isso é um processo, né? Olha, eu gostaria muito de terminar esse programa de hoje de maneira um pouco mais otimista, mas Cida Carvalho acaba de enviar uma mensagem aqui no chat dizendo participar de movimentos nas ruas no Rio de Janeiro é complicado, muita violência e sair de casa é difícil, tenho medo. Isso porque no chat várias mensagens foram enviadas incentivando a ida amanhã às ruas, etc. E isso é um empecilho, né, Dulce e Daniel, a vontade de participação, a ida às ruas. E, a propósito, eu queria convidar a nossa audiência para não perder amanhã às 15 horas um programa sobre neofascismo urbano e rural, com 3 convidados da Sociologia, Ciência Política da Unicamp, o professor Sávio Cavalcante e os doutorandos em Ciência Política da Unicamp, Luana Forlini e Arthur Salomão. Nós falaremos de como a alta classe média no meio urbano e o agro... o agrobolsonarismo constituíram esse movimento que acabou resultando na pavimentação dessa estrada bolsonarista no Brasil. Dulce, muitíssimo obrigado pela tua participação. Sei que você tem que sair correndo agora. Não é? Muitíssimo obrigado por ter atendido o nosso chamado de última hora para participar desse programa. Daniel, um grande abraço. Nos encontramos no próximo mês em mais um Trilha da Democracia Conjuntura. Boa noite de sábado e um 7 de setembro de paz e sem medo, né? Sem medo de ir às ruas. Grande abraço. Tchau. Grande abraço. Abraço também. Obrigadão. Tchau, gente. Participar, tem várias maneiras de participar, não é só ir na rua, não. É importante, mas cada um pode participar ao seu modo, dando a sua contribuição para a democracia. Grande abraço. Boa noite de sábado. Boa noite. Tchau, gente.